Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, aprender, amadurecer e, claro, conhecer um pouco da vida e das experiências do nosso convidado. Estou com uma convidada que, além de linda, tem muita história para contar para a gente. Eu fiquei muito feliz que ela aceitou o nosso convite e achou uma brechinha na agenda dela para estar aqui batendo um papo. Eu tenho certeza que você em casa vai estar cheio de dúvidas e vai conseguir tirar aqui através desse bate-papo. Mas antes, não esqueça, aquele recadinho importante. Ativa o sininho das notificações, se inscreva aqui no nosso canal. Está aparecendo na sua tela as nossas outras redes sociais que você pode seguir e conhecer a gente. Você sabe que a equipe do AlvoCast está sempre pronta para falar, conversar e tirar as suas dúvidas. E se você quiser algum convidado aqui na nossa mesa, por favor, digita aí para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Tá bom? Um agradecimento, claro, como sempre, ao nosso patrocinador Aruba, que sempre chega junto, ajuda e dando todo o suporte. Aqui a gente ajeita a mesa com Aruba antes, mas tem que tomar cuidado para não acabar antes do convidado chegar, porque a gente vai comendo de tão gostoso que é. Você que não conhece o trabalho deles, aqui na tela também o Instagram, segue lá, acompanha e faça o seu pedido, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tudo bem? Vamos então ao que interessa. Olha só, minha convidada de hoje, ela é médica, escritora, palestrante, autora do livro Start para o Bem-Estar, mãe de 2 filhos, casada, cristã, atua 27 anos na área e hoje, com o seu trabalho, ajuda a transformar vidas, entendendo que todo dia é um novo começo. Seja bem-vinda, doutora Denise Portugal. Obrigada, Kelly. Ah, que honra estar aqui. Que bom estar aqui Gente, com ela é vocês. muito bonita, eu tenho que falar, você é muito bonita. Meu Deus. É a lente de quem vê, gente. Muito obrigada, viu, por ter encontrado uma brechinha aí na sua agenda. Que isso, é uma honra. Olha, eu acho que a gente vai ficar com umas 4 horas, eu tô com tanta dúvida, porque eu queria receber uma endocrinologista aqui. E para quem não conhece o trabalho, né, a gente sabe que na medicina tem várias vertentes. Eu queria 2 perguntas em um trechinho só. Primeiro, como que você chegou nessa carreira de endocrinologista? E depois, o que é a endocrinologia? É endocrinologia que fala? Dentro da área da medicina. Então, conta um pouquinho dessa história para quem... Como é que eu cheguei nessa carreira, Isso. né? Como é que eu cheguei nessa área, Exatamente. como é que eu cheguei nessa carreira. Não, a medicina é um amor, uma paixão que eu tenho desde 2 anos de idade. Desde que eu me lembre por gente. Né? Eu sempre quis, então, agora a gente tá numa vibe aí de bonecas e tudo mais, e a boneca que eu gostava de brincar não era nada das que estão em voga hoje, era uma boneca chamada Bate-Coração, que tinha estetoscópio, receituário, Ai, e que eu legal. brincava de boneca de ser médica desde pequenininha. Então, eu fui uma criança muito problemática, muito alérgica e tudo. Então, a gente vivia dentro de hospital e eu achava aqueles médicos de branco maravilhosos. E eu queria um dia ser uma médica que vestisse branco e tudo mais. E aí eu comecei a fazer medicina, né? Fiz os 6 anos e aí já no 6º ano, já casei com meu marido. Já estava casada no 6º ano, na faculdade. Entendi. Eu casei no 6º ano. Seu marido também é médico? Ele tá aqui nos Não, estúdios meu marido do é AlvoCast. engenheiro. Ah, é outra área, então. Não tem nada a ver com medicina. Entendi. Mas aí, como eu sempre quis ter uma família, eu queria ter uma tranquilidade, eu queria ter um horário que eu pudesse ter flexibilidade. Então, eu sempre sonhei no consultório, estar no consultório, ter hora para entrar. Então, a área clínica seria a área mais propícia para mim. E eu sempre gostei muito, eu vejo assim, a gente hoje pensa muito em tratar doença. E eu sempre quis tratar pessoas. Eu não queria tratar doença. Eu sempre pensei, eu posso prevenir, eu posso tratar de prevenção, entende? E aí, onde dentro da minha área, há 27 anos atrás, eu podia agir dessa forma. E quando eu passei pela área de endocrinologia, eu falei, pode ser aqui. Que legal. E aí eu falei, cara, eu vou investir na endocrinologia. Aí eu me formei, fui fazer endocrinologia, amei, fiquei apaixonada. E hoje eu faço todas as minhas pós-graduação que conversem com a endocrinologia. Então, eu fiz a endocrinologia, depois eu fiz a medicina ortomolecular, depois eu fiz a medicina do esporte, agora eu estou fazendo nutrologia. Quer dizer, todas as áreas estão conversando com a endocrinologia para trabalhar a medicina preventiva. Entende? Entendi. Porque se eu puder prevenir a doença, eu trato a pessoa, não trato a doença. A doença fica lá para frente. A gente consegue jogar lá para frente, se é que vai existir, né? Porque legal, o grande problema... E hoje a endocrinologia, a gente trabalha muito em cima, é a minha área principalmente, em cima da obesidade. Ah, tá. Porque a obesidade é a raiz de muitos dos problemas, né? Então, é pela obesidade que uma pessoa tem hipertensão, a maioria das vezes. É pela obesidade que a pessoa tem diabetes.
É pela obesidade que a pessoa tem colesterol alterado. A obesidade é um gatilho hoje para outras Isso. enfermidades surgirem, né? E aí a endocrinologia, junto com a medicina do esporte, junto com a nutrologia, junto com a medicina ortomolecular, a gente trata a base e evita que essa pessoa desenvolva essas outras comorbidades, entendeu? Que legal. Então, hoje eu sou muito feliz dentro da área que eu trabalho, né? E é uma coisa interessante que você estava falando, que é a respeito do cuidado que você tem não só com o físico, né, que a gente sabe que é a matéria, mas também cuidar de almas de pessoas. E isso vem muito, assim, acho que um dom que Deus colocou na sua vida. Você percebe que essa escolha na endocrinologia, mas para cuidar principalmente de vidas, é um ministério também? Eu acredito. Eu acredito. Eu achava isso super normal. Hoje eu vejo que isso talvez não seja tão normal. Para mim, isso já era tão dentro do que eu fazia, já era tão lá dentro, assim, já fazia parte do meu processo. Que eu falei, não, isso é tão tranquilo. Quando eu vim com esse projeto chamado Start, que é um evento onde a gente aborda corpo, alma e espírito, as pessoas, Denise, que diferente isso. Eu falei, por que é diferente, gente? Para mim isso tem que ser dessa forma. Como é que eu trato o corpo e não trato da alma? Sim. Como é que eu trato o espírito e não trato do corpo e da alma? Como é que eu trato a alma e não trato o corpo e o espírito? Para mim isso não tem como. Porque nós somos essa trindade, nós né? Nós somos esses corpo, três. alma, espírito, essa tríade é fundamental. Exatamente. E aí as pessoas começaram a me chamar na época. Falo muito sobre isso dentro das igrejas. Por quê? Porque até então... Por que a igreja nunca abordou muito o tema corpo e alma? Sempre abordou muito espírito. Por quê? Corpo é finito, a alma é finita. E por ser finita, a gente não pode abordar esse tema, porque enquanto nós estamos aqui e somos templo, nós não temos que cuidar do templo. E na hora que você trata desse templo, você maltrata esse templo, você não está em pecado? É verdade. E a glutonaria não é um pecado? Por que a gente sempre esqueceu disso? Passa despercebido hoje, né? Essas questões no nosso cuidado. E a gente está tanto no corre-corre. Eu vou falar depois, a gente vai chegar nesse ponto do corre-corre, das pessoas passarem desapercebidas no nosso cuidado espiritual, no nosso cuidado mental. E às vezes, assim, ratas de academia, bombadas e anabolizantes e tudo. Mas aquilo que realmente importa, né? Que é o nosso espírito, a gente às vezes deixa em segundo plano. Ou a gente trata, às vezes, o espírito demais. Exatamente, sem equilíbrio. E aí a gente vê tantos pastores morrendo de infarto fulminante. É verdade. Porque são maravilhosos pastores, né? Homens, mulheres, mulheres de Deus, homens de Deus, que tratam o espírito, aprofundam o espírito, mas esquecem do corpo. Exatamente. Né? Então, existe... Deus trouxe a gente de uma forma perfeita. Né? A gente que bagunça tudo, né? Agora, olha, doutor, uma pergunta mais técnica, né? Porque a gente vê, principalmente nas redes sociais, as pessoas falando assim, não, porque o metabolismo tem que ser mais acelerado. Eu não engordo porque meu metabolismo é muito rápido. O que é metabolismo, definitivamente, para a gente entender se a gente está falando de uma maneira errada? Não existe. A questão do metabolismo lento é muito complexo. E o metabolismo acelerado é muito complexo, porque são multifatores, né? Não é só... O que é um sistema? O sistema é o todo. Então, quando eu falo, meu metabolismo é lento, o que você quer dizer? Porque problemas hormonais podem alterar o metabolismo, principalmente tireoide. Sim. A tireoide é uma glândula onde produz hormônios tireoidianos que são responsáveis pela parte metabólica. Sim. Então, intestino, sono, atividade. A glândula tireoide estar com problema, aí sim você pode até justificar o metabolismo mais lento. Mas a maioria das pessoas que falam meu metabolismo é lento é porque existe, de novo, uma tríade fundamental para você viver bem. O que a pessoa fala quando fala, meu metabolismo é lento? Ela fala... Geralmente porque ela tá lenta, ela tá cansada, ela tá arrastando corrente, ela acha que come pouco e ganha peso rápido, não é isso? O intestino funciona de forma lenta. Eu acredito que ela vê o superficial, né? É isso, mas o porquê que ela tá assim? Aí você vai aprofundar, você vai cavar a vida da pessoa e vai entender o que está acontecendo. Aí você vai ver que a pessoa dorme 4, 5 horas por noite, dorme de madrugada, fica no celular até 1h da manhã para acordar às 6 no dia seguinte. É muito comum mulheres que estão entrando na menopausa, por exemplo, estão no climatério, aquela perimenopausa, né? Antes da menopausa, começa a baixar muito progesterona. Aí começa a ter queda de sono, aí o sono não é de boa qualidade, então você não dorme bem. Né? Não faz exercício, não dá tempo de eu fazer exercício, não faz exercício. E come comidas práticas, comidas rápidas, essa pessoa não pode ter uma qualidade de vida boa.
Sim. Essa pessoa vai se sentir mais lenta, ela vai se sentir mais arrastada. Ela não tem um metabolismo lento. A vida dela tá difícil. A vida dela é lenta, A né? vida dela precisa de Exatamente. de um start. É. Ela precisa dar uma chacoalhada ali e precisa mudar. E é interessante a gente falar isso, até para o pessoal que está assistindo a gente ou ouvindo a gente pelo Spotify. A gente, às vezes, faz uma matemática ao contrário, né? A gente fala assim, eu tô com um metabolismo lento, e aí você vê o outro lado da moeda. Aqui, de acordo com o seu trabalho, não. Você vê, olha, o seu estilo de vida tá assim, 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 então vamos justificar essa história de metabolismo lento pelo seu estilo de vida. É interessante isso. Vida lenta, metabolismo lento, né? Tá tudo ligado. Os estudos mostram que realmente o metabolismo pode ficar mais lento a partir dos 60 anos de idade. Sim, que é uma questão genética já, né? É uma questão de idade mesmo, de tempo. Sim. Agora, mulheres com 30, homens com 30, não, porque eu já tô velho, meu metabolismo tá ali, pelo amor de Deus. Se liga, acorda pra vida. Sim, sim. Você precisa mudar teu estilo. Entendeu, né, gente? Vamos mudar o estilo de vida que tudo muda ao redor. Exatamente. É verdade. Mudar seu jeito de comer. Gente, hoje, os ultraprocessados estão invadindo os supermercados. Totalmente. Né? Então, antigamente, nos supermercados, a gente tinha uma área gigante de verdura, legumes, frutas. Hoje a gente tem barulhinho de pacote, né? Hoje tá você tudo, tem corredores gigantes com gôndolas com ultraprocessados. Sim. E realmente trouxe muita praticidade nessa vida. Só que não são comidas de verdade. E essas comidas são extremamente pró-inflamatórias. E você, inflamada, você fica mais lenta. Então, é muito sério esse movimento que está acontecendo. Sim. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho tempo de fazer a comida, porque realmente a vida da gente está a muito vida acelerada. Tá corrida, mas ao mesmo tempo que você acelera de um lado, você desacelera do outro, né? Mas você vai ter tempo de cuidar da sua doença. Exatamente. Para isso, então, vamos prevenir. Vamos tentar, final de semana, se organizar, fazer verdura. E é tão gostoso. Hoje eu cheguei, fui para academia de manhã e depois eu fui para o mercado fazer umas compras e fiz uma comidinha tão rapidinha assim, e você vê que dá para fazer. Dá para fazer. Um arrozinho, um feijão. O feijão já fica pronto, fica a semana inteira. Você congela o feijão, não tem problema. Exatamente. Faz uma saladinha de alface com tomate, simples, é tão básico, é tão rápido. É porque as pessoas estão tão imediatistas, né? A correria do dia a dia. Mas a gente, às vezes, passa horas na frente do Instagram, por exemplo. Sim, a gente perde E a gente perde tempo. E esse tempo, se eu pudesse dividir ele melhor, eu conseguiria fazer o meu arroz, a minha salada, a minha comida. Isso tem afetado muito o colesterol das pessoas, não tem? Aliás, uma dúvida. Existe o colesterol bom, existe o colesterol ruim? Como é que a gente leigamente entende o que é o quê? E hoje, o que mais você acredita, assim, que tem piorado o colesterol na saúde das pessoas? Então, o colesterol, os principais, vamos entender o seguinte. Existem 2 colesteróis principais, né? Então, a gente tem o colesterol total, que é uma soma. Existe o HDL, que é o bom colesterol, e o LDL, que é o colesterol ruim. Então, geralmente, é bom a gente ter o HDL acima de 50. E como é que a gente tem esse HDL acima de 50? Geralmente, esse HDL acima de 50 está associado ao quê? A exercício físico, uma boa alimentação, uma história familiar interessante, né? Boa. E o LDL tem que estar, geralmente, abaixo de 120. Né? É claro que isso varia de caso a caso, mas o LDL tem que estar abaixo de 120. E o que tem mudado o colesterol das pessoas? O que tem... De novo, comida ruim. Estilo de vida, Veja, né? Impressionante. não existe comida ruim, né? A gente entende comida ruim como comida de mentira, né? Comida de plástico. Falta de exercício, pouco sono, estresse, né? Tudo isso são questões que alteram muito o colesterol. E o problema de aumentar muito o LDL, que é o colesterol ruim, quanto mais tempo ele fica na corrente sanguínea, ele vai oxidando. Esse LDL oxidado é o grande problema. Entendeu? Porque ele vai fazendo uma lesão de endotélio na parede do vaso. E aí essa lesão vai criando o quê? Um machucadinho naquela parede. É como se você estivesse machucando a tua pele e ela fizesse uma casquinha. É a mesma coisa que o LDL vai fazer lá dentro do vaso. Ele machuca esse endotélio e aí ele vai fazer uma casquinha. E essa casquinha vai crescendo, quanto mais oxidação tiver ali, essa casquinha vai crescendo e pode soltar um pedacinho dessa casquinha. Se soltar um pedacinho dessa casquinha, se for para o coração, infarto. Se for para o cérebro, AVC. Se for para o membro inferior, faz trombose. Entendi.
Se for para o pulmão, edema agudo de pulmão. Então, são questões que... E a gente pode evitar isso? Pode, claro. Tem que fazer os exames, né? De vez em quando tem que fazer 6 meses. É importante fazer um exame de sangue, avaliar, ver como é que tá. Mas entender aquele tripé do que a gente estava falando. Mudar Sono, o estilo de vida. Alimentação e exercício físico. Sim. Que são fundamentais. É verdade. E diminuir o grau de estresse, se é que é possível, né? Acho que não. Hoje é tão complicado, né? Não, eu vejo as acho que pessoas assim se estressando fácil com tudo. No trânsito você se estressa, dentro de casa você se estressa. O pessoal tá muito acelerado, né? Muito acelerado, a gente tá muito acelerado. Exatamente. E o pessoal, digo eu também, né? Porque a gente fica muito acelerado. Gente fica, pra dormir, pra descansar a cabeça. O que eu mais ouço assim, Denise, na hora que eu vou dormir, tem até um meme, já viu um meme de Instagram que mostra na hora que você vai dormir, que a galera lá do cérebro começa a acordar e começa a trazer um monte de questões. E a gente fala assim, hoje eu vou dormir cedo. Aí 2 da manhã a gente tá no Google assim, helicóptero tem buzina? Exatamente. Pesquisa, pra né? que isso? Fala, Exatamente, né? Não tem como. Isso. Mas é isso. Eu sinto as pessoas também muito aceleradas. Me coloco nesse grupo das pessoas aceleradas. A gente se preocupa muito com tudo. Mas uma coisa legal, né? Que a gente estava falando sobre atividade física, que melhora o colesterol, assim. Qual a importância da atividade física sem ser colesterol? Ajuda em quê? Como médica? Tudo. Exercício é vida. Vai malhar, gente, entendeu? Gente, vai malhar. Não vai malhar. Vai malhar. Eu digo, as minhas secretárias, elas sabem exatamente o dia que eu vou fazer exercício e o dia que eu não faço. Meu marido sabe o dia que eu faço exercício e o dia que eu não faço. O dia que eu faço exercício, parece que minha vida tá colorida. O dia que eu não faço é preto e branco. Olha. É exatamente essa comparação. O exercício não é só para colesterol. O exercício ele tem uma ação efetiva, eficaz na nossa mente, no nosso corpo. Sim. Nos neurotransmissores são liberados. Então, que tipo de neurotransmissor você libera com o exercício? Dopamina. A dopamina ela tem a questão da recompensa. Por que as pessoas querem comer chocolate? Eu como porque eu tô feliz, eu como porque eu tô triste. Isso é recompensa. Sim. Isso é falta de dopamina. A dopamina é liberada com exercício. Então, você fazendo exercício, teoricamente, você até diminui a vontade de comer doce. Sim, verdade. O exercício libera serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. Aquele hormônio do prazer, da alegria, Alegria, né? Do bem-estar. alegria. Você se sente bem, você se sente feliz, você se sente mais animada, mais disposta. Sim. Diminui a vontade de comer bobagem. Endorfina. É o outro neurotransmissor que é liberado com exercício. Aquela sensação de bem-estar, de relaxamento. Você já viu aqueles caras que correm a maratona, 42 quilômetros? Eles se machucam e eles só vão ver que estão machucados no final. É verdade. Já viu? Isso é por causa do neurotransmissor chamado endorfina, que dá uma sensação de anestésica. Você vai ali na vibe e você vai não sente. Na vibe. E aí você já fez uma corrida, já sentiu assim, depois que acaba e fica... Ai, que delícia. É verdade. Uma sensação assim... Missão cumprida, né? Uma sensação de bem-estar. Endorfina. Agora, doutora, a pessoa não tem... Kelly, eu não tenho tempo de ir para academia. Tempo é prioridade. Tempo é prioridade. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Essa pessoa ela pode caminhar e tá fazendo efeito? Eu digo sempre, eu ouço muito isso, né? Denise, mas para você é fácil. Não é fácil, né? Ninguém conhece a nossa vida, né? Não conhece nossos corres, né? Só conhece os closes. Não tem nada fácil. Exatamente. Tempo é prioridade, isso eu sempre entendi. Na época do confinamento, isso foi muito, muito real, né? Porque a gente não tinha academia, as pessoas não podiam ir pra rua. E o que as pessoas que queriam estavam fazendo? Tem YouTube. Tem exercícios dentro de programas. Quem quis conseguiu, né? Deu um jeito. Fez. Todos os dias. Eu tenho pacientes que fizeram melhor na época do confinamento, porque estava dentro de casa, do que hoje. Olha, né? Que as academias estão abertas, porque antes não tinha desculpa. Eram mais disciplinados, né? Então, assim, eu não tenho dinheiro para academia, mas tem rua para todo mundo, não tem? Então, dá para fazer uma caminhada. E adianta? Todo mundo pode fazer uma caminhada. Porque às vezes a pessoa acha que caminhar não libera adianta endorfina. muito. Libera endorfina, libera serotonina. Melhora o colesterol, essa caminhada? Veja, o colesterol, ele melhora, é multifatorial, né? Agora, é claro, você pode melhorar um HDL, né? Se o HDL é 40, eu consigo aumentar meu HDL com a caminhada, é um exercício, mas depende do tipo da caminhada. Se você for sair com o teu cachorro que vai fazer xixi em cada poste que passar e você vai ter que parar em cada... Não dá, isso não é uma caminhada. É verdade, aí não tem como. Eu fiz uma caminhada no shopping, parei em todas as lojas. Minha mãe é dessas, minha mãe para em todas... eu andei o dia inteiro. Como é que você andou o dia inteiro? Foi ela comprar entrou pão, em todas as lojas e conversou com todas as lojistas, ela conhece todo mundo, sai para tomar café com todos os meninos da loja. Então, assim, isso é caminhada?
isso é exercício? Não. Tem isso que é ter uma atividade. Foco, né? Você tem que ter um foco. Você não tá parado, você tá em atividade, mas não é um exercício. Sim. Exercício tem que ter aumento de frequência cardíaca, tem que suar. É verdade. Né? É verdade. Então, se a pessoa saiu, foi caminhar, suou, mas o lugar onde eu moro é perigoso. Isso eu ouço muito. O lugar onde eu moro é perigoso, não dá para caminhar na rua. E dentro de casa? Eu tava vendo. Aí tem os estudos, né, das pessoas que estavam dentro de casa, o que fizeram. Sim. E teve um rapaz que ele correu uma maratona dentro da varanda dele. Ele fez 42 quilômetros, indo e voltando. Quando quer, faz, né? Não arranja desculpa. É verdade. O problema é que a gente arranja desculpa para tudo. É mais cômodo, né? É preguiça. É verdade. A gente fica com preguiça. E quanto mais preguiça você tiver, mais preguiça você vai ter. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem vidas que são realmente... Tem gente que acorda 5 horas da manhã para trabalhar, chega em casa 10 horas da noite. Como é que faz isso? Já saiu um estudo agora mostrando que não tem tempo dia de semana, mas se você fizer algum tipo de exercício no final de semana, ele tem um benefício cardiovascular igual ao do durante a semana. Então, eu não tenho tempo durante a semana, mas eu posso fazer exercício no final de semana? Ótimo. Vai fazer sábado e domingo. Sim. E agora, qual é a desculpa? Pois é. A gente sempre... Quem quer faz, né, gente? Quem quer não arruma desculpa, né? Agora, uma coisa, doutora, que eu também acho interessante a gente trazer aqui para a mesa do AlvoCast, sobre as dietas, né? Tem dieta de tudo que é tipo. Os nomes, às vezes, eles são hilários. E a gente sabe que fazer dieta sem um acompanhamento médico, isso pode trazer vários riscos à sua saúde. Então, eu queria falar sobre isso também, assim. Qual é o perigo que hoje, principalmente a mídia, impõe a respeito das dietas? Já chegou paciente no seu consultório com umas dietas loucas e você tendo que disciplinar, na verdade, essa pessoa? Vários, né? Isso é todo dia. Isso todo é dia, rotina. né? né? Qual o perigo dessas dietas para Eu detesto o nome dieta. Por quê? Dieta, eu inclusive falo isso no meu livro. Dieta, para mim, tem data para começar e data para acabar. Então, a maioria das pacientes que chegam para mim fala, Denise, eu vivo de dieta. É por isso que você não muda. E é por isso que sofre, né? Porque dieta é sofrido. Teoricamente, dieta tem que sofrer, claro. Você faz uma restrição absurda, né? Então, eu ouço muito isso. Denise, quando acabar a minha dieta, eu vou poder comer como eu comia antes? Nossa, é mesmo? Eu vou poder comer o chocolate do jeito que eu comia? Não. A mente não foi educada, né? Sobre alimentação. Então... Dieta tem início, meio e fim. Porque ninguém consegue sustentar uma restrição. É muito difícil. O que é válido pra gente? É a mudança do estilo de vida. E quando a gente fala dessas dietas da moda, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de comida de verdade. Eu gosto de comer. Eu sou uma pessoa que amo sentar à mesa e comer comida. Amo. Porque é um momento. Para mim, a comida é um momento. Para mim, é um momento de comunhão. É o momento em que eu sento com meu marido, é o momento em que eu sento com os meus filhos. Ali sai uma conversa boa. Denise, mas eu não tenho tempo. Final de semana eu acho que dá pra gente fazer. Né? Existe um emocional ao redor do sentar para comer em família. Tão gostoso, né? Tão gostoso. Então, assim, o que é uma dieta? Dieta da moda. Você é a favor? Não sou a favor de nada disso. Eu sou a favor da pessoa comer. Vamos comer comida. Vamos comer arroz e feijão. Vamos... eu não aguento o povo falando... Houve uma época do suco detox, né? Nossa, eu vou tomar um tudo suco era detox porque eu preciso desintoxicar. Tá, você toma o suco detox de manhã e à tarde e à noite você se acaba de comer biscoito, batata frita, ultraprocessado, chocolate e tudo mais. Mas eu tomei o suco detox de manhã, É como beleza? botar um alface no hambúrguer, né? Tô comendo a salada porque já tá aqui, e com a batata frita com com aquele refrigerante que faz... Exato. Né? É isso, entende? Sim. Não é sobre isso. É sobre, de manhã, o que eu vou comer? Vai comer seu pão. Mas é o pão. Pelo amor de Deus, gente, o pão não tem problema nenhum, nunca teve. Eu fui uma criança com meu pão, você comeu pão quando criança? Como até hoje. É uma delícia, pão muito Como bom, até hoje. gente. Como até hoje. Não, comer aquele pão francês. Gente, por favor, tem que ter prazer, comida tem que ter prazer. Vem do equilíbrio também, porque você não come 6 pães, né? Não, exatamente. Então, assim, vem do equilíbrio. Mas né? esse equilíbrio, ele é exercitado. Né? Não é da noite pro dia, né? Não, esse equilíbrio é exercitado. Então, a gente consegue trazer esse equilíbrio no decorrer do tratamento. Eu falo que a gente não trata, a gente treina. É um treinamento. É um coach. Então, né? Quase um coach. Quase um coach. Então, hoje você vem falar de... e o que você acha da dieta X, Y, Z? Eu não gosto de dieta. Não gosto de dieta. Eu gosto da mudança de estilo de vida, eu gosto de trazer comida de verdade. Eu gosto de trazer verdade para a vida.
Porque essas coisas que a gente vê também em rede social é tudo mentira, gente. Eu duvido que a pessoa não come uma pizza. Eu também duvido, porque é uma coisa assim, nem tudo que é postado é vivido. Não é vida de verdade. Não é vida de verdade. Não, e a gente sabe o outro lado. Sim. Não é vida de verdade. Então, assim, e isso está gerando muitos problemas, principalmente nos jovens, né? Psicológicos, ansiedade, né? A autoestima eles acham que a pessoa baixa. ali só vive de alface. Denise, mas eu não consigo comer só alface. Eu falei, nem eu. Exatamente. Mas não é sobre isso. Uhum. Né? Aquilo não é vida de verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Nossa, Elas são maravilhosas. Trouxeram muita informação, mas, por outro lado, também trouxeram muitas mentiras. Sim. É aquilo, né? A gente pode usar qualquer coisa que é oferecida pra gente, ou pra bênção ou pra maldição. As redes sociais é a mesma coisa, né? Exatamente. A gente pode usar as redes sociais e usufruir da parte boa, mas a gente também pode prejudicar muito a nossa vida. Eu vejo muito isso em relação a essas dietas, essas restrições alimentares, as pessoas tomando um estilo de vida onde elas estão colocando pra baixo outra parte da vida, que é o emocional, que é o espiritual, né? Então, às vezes, assim, até perde peso, mas aí, por exemplo, cria uma anemia. Até perde peso doente, né? Doente, exatamente. O que é perder peso? Eu gosto muito de falar, meus pacientes falam assim, como é que tá meu peso na balança? Eu falei, o que é emagrecimento? O que é emagrecimento? E a maioria segue que linha quando você pergunta isso? Quando fala é perder peso de balança. Direto, né? Eles falam, não, perder peso. O que é o emagrecimento? O conceito de emagrecimento. O conceito de emagrecimento é perder gordura. É manter massa muscular e perder gordura. Muitas pessoas que fazem essas dietas loucas, elas perdem massa muscular, mas a gordura fica. Sim. Então, você vê, quando você faz a bioimpedância daquela pessoa, você vê que a massa muscular dela despencou e a gordura subiu. Então, ela emagreceu? Não, ela engordou. Só que o peso na balança está menor. Por quê? Foi embora a massa muscular. Sim. E perder massa muscular é prejuízo, não é lucro. Mas o número da balança... Não importa o número da balança. O que importa é perder gordura. E é uma eterna guerra, né? A pessoa com a balança, sem entender que por trás da balança precisa toda de uma educação. Por isso que é importante o acompanhamento, né? O acompanhamento é fundamental para a pessoa entender. Eu falo sempre, eu tenho um paciente, não sei se ele vai escutar a gente aqui, mas ele tem 1,70 m e ele tem 100 quilos. Aí eu pergunto para o meu paciente, ele é gordo ou ele é magro? 1,70 m, 100 quilos. Total, todas as pessoas perguntam, todas as pessoas respondem, gordo, tá obeso, 1,70 m, 100 quilos, está na obesidade. Não, mas ele tem 7% de percentual de gordura. E agora? Ele é gordo ou é magro? É mesmo. 7% a gente não de para percentual de pensar gordura, nisso, né? ele é forte. É sobre isso. Entendi. O que a gente tem que entender é que a gente precisa melhorar a qualidade da massa muscular. Sim. E perder gordura. Isso é emagrecimento. E isso vem com atividade física, isso alimentação? Isso vem com atividade e uma boa alimentação. Por quê? Porque se você não tiver uma boa alimentação, aí começa a cair cabelo, começa a quebrar unha, a pele começa a ficar horrível. Né? Quer ver? Excesso de açúcar, glicaproteína. O que é glicaproteína? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa. Por que as pessoas que comem errado, comem muito açúcar, elas têm uma pele mais prejudicada? Está tudo na comida, gente. A resposta está toda na comida. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é interessante a gente entender. Então se aplica muito, né? Que a gente é o que a gente come. Total. O que acontece? Eu gosto de falar da pipoca doce, por exemplo. O que a pipoca doce é? A pipoca doce é uma pipoca glicada. O que é uma pipoca glicada? Você joga a pipoca, ela estoura, aí você vai e joga o açúcar, certo? Sim. Aí o açúcar esquenta e vira um caldo. Carameliza aquilo, né? Isso, então é a pipoca caramelizada, é uma pipoca glicada. O que acontece com a gente quando a gente come muito açúcar? Você já fez xixi num potinho para entregar no laboratório? O xixi ele vem quente ou frio? Quente. Quente. Lá dentro é quente. Aí você come açúcar. O que acontece com esse açúcar que você come? Carameliza. E aí pega essas proteínas de fibrina, de colágeno, que dá essa sustentação à pele. Dá saúde, né? Carameliza essas proteínas e elas quebram com mais facilidade. Então, igual a pipoca doce. Então, elas nem chegam a fazer efeito pra gente, né? O quê? Por exemplo, se eu quebro aquilo como aquela se fosse proteína aquela proteína quebrada. boa, ela não chega a funcionar para mim, porque um açúcar quebrou a função dela. Quebrou a função dela. Então você já produz menos. A partir de 21, 22 anos, você já produz muito menos colágeno do que com 18, 17. Sim. Então depois dos 30, enfim, a gente pede a Deus para cuidar da nossa vida. Mas a alimentação também é fundamental. Aí você entra numa dieta rica em carboidrato, que vira açúcar, e rica em açúcar, porque mulher não pode ficar sem o docinho dela. Não pode, Mas quer ter uma pele linda, lisa e esticadíssima. Uhum. Não dá. Não dá pra gente ter tudo. É comida, gente.
Então, quando a gente pensa em comida, a gente tem que pensar no todo. Sim, total. Né? É Então, verdade. a gente é o que a gente come, a nossa pele é o que a gente come. Então, se você tem uma dieta rica em carboidrato, rica em açúcar, você pode ter, sim, uma pele mais flácida. Uhum. Então, dietas restritivas, onde você come errado, come pouca proteína, come mais carboidrato, come muito açúcar, você tem uma tendência de cair cabelo, ter uma pele mais flácida, a unha quebradiça. Temos um problema. Entendi. Quer dizer, a gente é todo um reflexo daquilo que a gente ingere. Daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente dorme, daquilo que a gente faz exercício. Muito curioso. Estresse. Nem terminou ainda com a doutora Denise e eu já quero parte 2. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu 3 horas de podcast, eu pode? quero parte 2 com ela, que eu tô cheia de dúvida. Gente, interessante isso, né? A gente não para pensar no cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, como a doutora Denise falou, que é templo do Espírito Santo. E sabendo desses detalhes com a visão de uma médica, faz toda a diferença, né? É de bugar a mente? É de bugar a mente. Mas é bom. Mas é bom, porque a gente sai daqui mais inteligente. Agora, foi citado no início do nosso bate-papo sobre a glândula tireoide. Opa. Que é uma coisa assim que, às vezes, a gente leigamente escuta, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho... O que é essa glândula e qual é a função dela no nosso organismo? E quando a pessoa ela tem não sei se eu posso falar assim, ela tem uma alteração da glândula. Isso. E como que a gente entende essa alteração? Tireoide todo mundo tem, né? Uhum. Também tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide. Sim. Todo mundo tem que ter. Tireoide é uma glândulazinha bem pequenininha, que fica no meio do pescoço, tamanho de uma borboleta, do formato de uma borboleta. Ah, sim. Que é responsável por produção de 2 tipos de hormônio, o T3 e o T4. E esse T3 e o T4, eles são responsáveis por toda a parte metabólica. Então, quando a gente tem uma hipofunção dessa glândula tireoide, chama-se hipotireoidismo, a nossa função metabólica tende a estar diminuída. Então, como é que vai estar o intestino? Mais lento. Uhum. Como é que vai estar a vida? Mais lenta, você vai ficar mais sonolenta, mais preguiçosa, mais cansada. A tendência da pele é ficar mais seca, cair mais cabelo. Então, a gente começa a ver alguns sinais de que a tireoide está com a produção diminuída. Sim. E como é que é o tratamento disso? Tem tratamento, né? Por isso que é importante fazer os exames, né? É repor esse hormônio. Se ela está produzindo menos, a gente vai lá e repõe esse hormônio tireoidiano. 30 minutinhos antes do café da manhã, vai lá e toma um comprimidinho e vai ajustando a dose. E existe um início, meio e fim ou é para todo sempre que eu faço esse cuidado? Geralmente, com o corpo humano, com o ser humano, a gente nunca fala para sempre. Sim. Né? Teoricamente, para sempre. Tá? Teoricamente é para sempre. Mas quando a gente fala de ser humano, não existe o para sempre, né? Porque a gente não sabe, cada pessoa responde de uma forma. Eu já suspendi o hormônio tireoidiano, de repente foi colocado desnecessariamente, não sei o que aconteceu, mas a gente já conseguiu suspender o hormônio tireoidiano de algumas pessoas. Mas não sei como é que foi colocado isso na época, né? Mas teoricamente é para sempre. Tá? Principalmente se tiver associado a um probleminha autoimune chamado tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação da glândula tireoide por questões autoimunes. Ah, sim. E aí sim, é para sempre sim. Mas isso está ligado também ao ganho de peso? Sim. Sim. Então, quem ganha peso, qual é a alteração que ela tem? Não, olha só. É o hipotireoidismo que a gente chama? O hipotireoidismo está associado ao ganho de peso. Mas na hora que a glândula é equilibrada, na hora que aquele hormônio é equilibrado, esquece. Aí não tem mais essa questão do... não vem culpar não é sua tireoide, não, né? Tá, pelo amor de Deus. Não é sobre a glândula tireoide, porque ela já está equilibrada, já está compensada. Se os hormônios já estão compensados, não bota a culpa nela não, porque não é dela não. Não é? Tá entendendo, né, gente? Não. Vai falar, mas é porque eu não consigo perder peso, porque eu tenho... Não, cuidou, né? Já repõe, então tá. E tem o contrário também, tem o hipertireoidismo, que aí a glândula produz muito. Aí a tendência é a pessoa ter mais diarreia, emagrecer com facilidade, ter mais sudorese, ficar extremamente irritada, o olho esbugalhar, né? Então... O nosso corpo, ele fala, então, né? Ele sinaliza o tempo inteiro. Ele sinaliza o tempo inteiro. Meus pacientes falam, Denise, você tem uma coisa, você tem um ponto no teu ouvido que fala. Eu falei, não, é só observar. Eu só tô lendo o teu corpo, é isso. É que a pessoa vai entrando lá na minha sala, eu vou olhando até a marcha dela, até quando ela anda, né? Diz e a tudo, pessoa né? senta e eu já...
Não, você veio por causa disso? Aí ela vai, por que, como é que você sabe? Você Acha já me que tem conhecia? bola de cristal, não, é. A gente Não, fala o corpo tempo fala inteiro. muito, O corpo é fala o tempo verdade. inteiro. Aliás, tem um livro muito legal, né? Não tô fazendo mexer, mas também posso fazer, que o problema é meu, né? Que se chama O Corpo Fala. É, mas muito fala mesmo, legal, muito legal. Agora, doutora, a gente vê no mercado, a gente tá falando de mercado que é cheio de pacotinhos e não sei o que, coisas industrializadas. E quem não entende muito, a gente lê sempre assim. A gente olha, vira o pacote e vê só as calorias. Né? Então, se tem muita caloria, não é saudável. Se tem pouca caloria, é saudável. Só que a gente sabe que tem toda uma demanda por trás disso. E uma das coisas que me chama a atenção é essa questão da gordura saturada, polissaturada. O que é isso, para quem não entende? Eu, inclusive, não entendo. O que é uma gordura saturada, polissaturada? Tem uma gordura boa para cozinhar? Qual é o melhor óleo? Não. Existe a diferença de gordura saturada para gordura insaturada ou poliinsaturada. O que é gordura saturada? A gordura saturada, geralmente, ela é de origem animal. Então, geralmente, as gorduras de origem animal são gorduras saturadas. Que não é a mesma coisa que gordura trans. Não, a gordura trans é uma gordura que é modificada. Ah, tá. Né? Então, o que acontece? A gordura saturada, e o que a gente tem de gordura saturada vegetal é o óleo de coco. É aquela gordura que fica a temperatura ambiente, ela fica mais durinha. Ela fica durinha. Já essa viu? É a saturada. Saturada. Então, a banha de porco, por exemplo, você deixa do lado de fora, como é que ela fica? Durinha, né? Durinha. Óleo de coco. O óleo de coco, entendi. você deixa do lado de fora, ele fica durinho. Isso é uma gordura saturada. Geralmente, a gordura saturada está associada ao aumento de colesterol. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gordura saturada é ruim? Não, claro que não. Só que tudo tem que ser feito dentro de um padrão. Quem tem colesterol existe alto cálculo, deve evitar, existe... então, né? Não é que tenha que evitar. Isso tem que estar inserido dentro de uma estrutura alimentar. Entendi. Porque a proteína animal é maravilhosa. Eu sou fã, sou super carnívora, eu gosto de carne. Mas isso tem que estar inserido dentro de uma estrutura alimentar. Sim. E a insaturada? A insaturada geralmente tem origem vegetal. Então, qual é uma gordura insaturada boa? O azeite, por exemplo. O óleo de abacate é uma gordura poliinsaturada e tem um ponto de fusão alto. O que é um ponto de fusão alto? Você pode fazer uma fritura, quer dizer, pode ficar mais tempo. O óleo de abacate pode ficar mais tempo no calor e ele demora a ficar uma gordura ruim, entendeu? O azeite não é assim, né? O azeite ele tem um ponto de fusão um pouquinho menor do que o óleo do abacate. Eu não tô lembrando exatamente quanto tempo sim, agora, sim. Mas o azeite é um pouquinho menor. Mas existem, agora trouxeram, né, os azeites para fritura, o azeite para colocar na salada. Eu gosto muito de fazer tudo com azeite. E quem puder, o óleo de abacate é melhor ainda. Legal. Só que é mais difícil de achar. Geralmente na internet consegue achar. Eu nem conhecia óleo de abacate. Que legal. O óleo de abacate. Entendi. Que é o poliinsaturado. Então, a quantidade de insaturação depende de dupla ligação que tem na cadeia de carbono. Então, quanto mais dupla ligação tiver, mais insaturada ela é, chama-se poliinsaturada. O que é uma gordura trans? É quando coloca hidrogênio nessa dupla ligação. E aí ela fica dura. Pá! Gordura trans. Tá, entendi. Ela é uma gordura modificada. É uma gordura, geralmente é gordura hidrogenada. Por isso chama-se gordura hidrogenada, porque você coloca hidrogênio ali na gordura. Eu encontro onde? Nos salgadinhos? Tudo que é crocante. Tudo que é crocante? Tudo que é gostoso. Misericórdia. Então, todos esses biscoitos recheados, todos esses creme crackers, tudo que tem muita crocância, tem essa gordura hidrogenada. Crocô tira da boca, né? A gente vai fazer isso. E mulher sente muita falta, né? Sente muito. Da crocância, né? Do croque-croque. Mas hoje em dia tá tudo tão assim... Eu acho que tem algumas marcas que acordaram e há muito tempo já para a vida da saúde do ser humano e que conseguem já colocar no mercado produtos... que dão essa crocância, mas não é tão maléfico, né? Se procurar, se pesquisar. Eu acho assim, isso fica até um apelo, um desabafo. Eu só acho quem é de uma classe D, não tem acesso, porque são caríssimos, a verdade é essa, né? Então, quanto mais natural e saudável é um produto, mais caro ele fica. Mas eu considero isso assim muito relativo. Por exemplo, eu vou fazer uma compra e vou comprar biscoito recheado. Né? Então, quanto é que tá um pacote de biscoito recheado? Eu já perdi um pouco a noção. Uns 2 e 3 e pouco? 3. 3,90 mais ou menos? Por aí. Tá. Eu compro uma maçã. Quanto eu pago numa maçã? Uma maçã. Uma maçã? R$1,50? Por aí. R$1, vamos botar assim. Mais barato que o biscoito recheado. Eu acho que a questão não é nem
preço, são escolhas mesmo. Entendi, faz Porque se eu sentido. colocar dentro da minha vontade, né? Então eu tenho meu desejo carnal. Eu vou preferir o biscoito recheado ou a maçã. Hoje, Denise escolhe a maçã. Mas se fosse uma Denise de 20 anos atrás, com certeza ela ia escolher o biscoito recheado. Mas não é por causa do valor, é por causa do sabor. E daquela vontade da hora também, né? Porque não é toda hora que a gente quer Não é? ser natureba, né? Não, e não é questão de natureba, é questão de hábito. É. Então, hoje, por exemplo, eu não troco uma maçã por um biscoito recheado. Não troco. Não troco. Por quê? Eu tenho um hábito que me traz isso. Eu fico pensando, gente, eu tô. Parece uma coisa. Denise, você é neurótica, né? Coisa chata, ficar pensando nisso o tempo inteiro, mas não é. É que isso já entra. Já sai na urina, como fala, né? Já é uma questão tão natural, porque meus filhos, eu cresci comendo biscoito recheado, amo. Você pergunta pra mim, você gosta ainda? Eu amo, amo. Eu não sei como é que tá o sabor hoje, Sim. mas até então, a lembrança que eu tenho é que era muito gostoso. Sim, é. Né? O biscoito recheado, o biscoito de chocolate. Eu não como há anos também, não sei. Hoje eu não come, sei. Né? Come? É bom. Né? Sempre foi gostoso. É gosto de gordura saturada, né? Mas não tem gosto, né? Porque, gente, é complicado. É muito complicada a situação. Eu não sei, eu não boto um biscoito recheado na boca tem anos. Porque eu gosto de falar assim, esses biscoitos, esses pães, esses refrigerantes, eles têm muito sódio para poder conservar muito tempo, né? O produto ultraprocessado é aquele produto onde ele é fabricado 100% na indústria. Ah, sim. Né? E aí você vê um produto desses, tem quantidade de sódio de 290 miligramas, 250 miligramas, é muito sódio. Esses produtos, esses biscoitos recheados e tudo, como é que você não sente essa quantidade de sódio? Ou o silêncio no estúdio. Ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder. E eu acho bem interessante porque, trazendo isso, fazendo uma comparação com a palavra, a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, o que é para fazer? O homem pisa e joga fora. Joga fora. Não é isso? Mateus 5... Onde eu não sei, mas que é isso. Mateus 5, e é isso, a palavra de Deus já falava, se o sal for insípido, o que você faz? Joga fora. Voltamos para cá de novo. Por que a gente não sente o sabor do sal quando você come aquele macarrão instantâneo, por exemplo, que tem 1.900 miligramas de sódio? Nossa, um deles. Um deles. Por que a gente não sente esse sabor do sódio do biscoito recheado? Por que a gente não sente esse sabor do sódio desse macarrão instantâneo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque esse sódio, esse sal é insípido. É o sal da indústria. Mas está ali cumprindo a missão dele de fazer mal pra gente. Ele não tem o sabor. Ele está ali cumprindo a missão dele de conserva. Tá. Por isso que esses refrigerantes que chegam lá no interior do Amazonas têm muito sódio. Por quê? Para não estragar no decorrer da viagem. Invisível, então. Então, por que a gente não sente esse sabor e sente só o sabor gostoso? Não sente uma sede desesperadora? Porque esse sal é insípido. Então, a gente não sente aquele mal que ele está fazendo. Ele está ali. Ele está aumentando a pressão. Sim. Ele está fazendo todo o efeito que ele tem que fazer. Aumenta a vontade de comer doce. Aumenta a vontade de beber líquido. Que aumenta a vontade de comer doce. Que aumenta a vontade de comer líquido. Mas por que você não está sentindo isso? Porque ele é insípido. E o que Deus fala para a gente fazer com sal insípido? Jogar fora. Então, é sobre isso. Lá ele já estava falando... Né? Com certeza ele já sabia tudo o que ia acontecer. Mas eu fico assim, gente, que fantástico. É, fantástico. Ah, Denise, mas você não sabe da minha vida, eu passo fome. E comer um biscoito, às vezes, mata a minha fome do dia. Sim. Ok, não é sobre isso. Que aí, até porque você já cumpriu a quantidade de sódio dia naquele biscoito recheado. Né? Mas não é sobre isso que a gente está falando. Sim, sim. Né? A gente está falando dentro de uma dieta... uma boa alimentação, onde você tem café, almoço e janta, pelo menos. Sim. Com verdura, com legumes, onde isso não vai onerar a tua receita. Sim. Porque isso não é caro. O mais caro é o biscoito. Se você fizer uma compra, eu tenho paciente que ele fala assim, Denise, o valor que eu consegui economizar nas minhas compras, eu estou pagando a tua consulta.
Olha isso. É mesmo. Porque o que a pessoa comprava de bebida alcoólica, de refrigerante, de né? fast food, biscoito recheado, a economia... Tem gente que faz a conta na ponta do lápis, Sim, né? sim. Eu não sou dessas, mas tem gente que faz. Fala, Denise, a economia que eu tô fazendo nas minhas compras, eu pago a tua consulta. Eu falei, gente, olha só como é que é fantástico. Como é que a mente já mudou, né? Porque é verdura, legume, fruta. O que é caro é a carne. A carne realmente é cara. Sim. Mas até a gente compra, né, um negócio com 30 ovinhos que a gente dá conta, não dá? É muito cultural. R$19,90. É uma cultura por trás da comida, né? Daquilo que a gente coloca na boca. É impressionante, muito legal. Agora, você estava falando aí sobre o sal, né? Nós somos o sal da terra. E você é cristã? Sim. Há quanto tempo? Não sei, eu acho que desde sempre. É. E o que acontece? Cristã, desde sempre. Você vai perguntar para mim, Denise, frequentar a igreja, há quanto tempo? 20 anos. Mas como que... Então, assim, por você quê? foi apresentada a Jesus? Como que teve esse encontro? Meu pai sempre... Meu pai não frequentava a igreja, mas ele levou toda a família para a igreja metodista. E ele, à noite... Como eu falei, né? Que eu tinha muito problema de saúde quando eu era criança e tudo. Eu lembro do meu pai me colocando no colo, de madrugada, ouvindo um pastor da primeira igreja batista de Niterói, sou de Niterói, chamado Pastor Fanini. E ele ouvia as pregações do Pastor Fanini toda. E eu cresci ouvindo. A gente voltava de viagem, meu pai botava na rádio, sempre ouvindo o pastor. E eu achava aquilo lindo. Meus tios todos na igreja, eu achava aquilo tão fantástico. Ali já era sua fé sendo moldada, né? Porque a fé vem pelo ouvir, que legal. E a gente tem até hoje, né, uma casa em Cabo Frio, e meus pais, na frente da casa deles, tinha uma igrejinha, uma assembleia daquelas bem tradicionais, pequenininha. Sim, sim. Sabe, da avó do Coque. Sim. E eu lembro que eu devia ter o quê? 5, 6 anos. Aí eu já estava maiorzinha. Meus pais arrumando as coisas ainda. Eu chamava a minha prima e falava, vamos para a igreja? E eu já ia para a igreja. E eu lembro de ter aceitado, ter levantado minha mão pequenininha. Se é que um dia eu já fui pequenininha, né? Eu sou desse tamanho, mas eu já fui pequenininha. E eu levantando a minha mão e aceitando Jesus ali. Mas assim, eu já tinha Jesus no meu coração há muito tempo. Sim, sim. Seu pai já plantou uma semente ali, né? Que legal. Mas aí depois eu comecei a frequentar a igreja católica, porque meus amigos todos eram da igreja católica e tudo. Mas eu era cristã, sempre fui. Eu acreditava em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, verdade, caminho, né? O caminho, verdade e a vida. Sempre acreditei nisso. Quando a gente casou, aí a gente voltou, né? Passou um tempo ainda, casamos na igreja católica. Sim. E eu lembro da gente, dentro da igreja católica, o padre falava assim, Denise, você não é firme na fé católica. Porque eu falava, padre, a gente precisa trazer a Bíblia para a missa. Aí ele falava, Denise, minha filha, não é assim que funciona. Eu falei, mas a gente precisa ler a palavra. E aí Você trazer a Bíblia para mim, isso é maravilhoso. Uma irmã chegou para mim e falou assim, Denise, você tem que ir para a renovação carismática. Você não se enquadra nessa estrutura da igreja, mas tem um lugar que você pode ir. E a renovação carismática. E realmente a gente se envolveu muito ali dentro. Mas eu ainda não estava... Eu falava, gente, meu Deus, eu preciso de mais Bíblia, eu preciso ler palavra. Tá faltando algo ainda, né? E a gente se envolveu bastante, tudo. A gente fez as escolas todas que tinha dentro da igreja, fez a escola Paulo Apóstolo e tudo. E aí a gente começou a ir numa outra igreja, a gente ouvia a pregação, meu marido tocava teclado já dentro da renovação carismática, a gente ouvia a pregação dentro dessa igreja evangélica e ia pregar na igreja, dentro da renovação, eu pregava, meu marido tocava. E a gente repetia exatamente a mesma pregação que a gente tinha ouvido na quinta, na renovação que a gente frequentava. Era um grupo de oração que chamava, né? E meu marido tocava, ele começou a levar louvor para o grupo de oração e eu comecei a pregar a pregação que eu tinha ouvido do pastor. Eu falei, gente, o negócio tá ficando esquisito, porque as pessoas, nossa, que louvor bonito, que música bonita. Aí o João falava, era da igreja tal. Na época era Rompendo em Fé. E todo mundo, nossa, que louvor bonito e tudo mais. E um dia a gente levou o padre no culto. Padre, você precisa lá conhecer o pastor que a gente está indo na igreja e tudo mais. Aí ele foi, eles tiveram uma conversa, foi muito legal. Mas eu falei, não, eu preciso de mais, eu precisava de mais, mas eu conheci ali pessoas maravilhosas dentro da igreja católica, foi uma bênção na nossa vida. Mas eu precisava de mais, eu precisava de estudar a palavra, eu queria me aprofundar. Eu acho que já era o Espírito Santo te chamando, né? Assim, mas não que eu não tenha tido experiências ali dentro. Claro, eu tive, porque Deus é Deus em qualquer lugar, o Espírito Santo sopra onde Ele quer. Mas a gente saiu e foi
para a igreja evangélica. Na verdade, esse início a gente começou com a comunidade evangélica da Zona Sul, que a gente foi nessa época, sim. há 25 anos atrás. Uhum. A gente ficou lá por um bom tempo, foi maravilhoso. E depois a gente trocou para a igreja que a gente está hoje, né? A gente está na Batista. Ah, que legal. Que era a igreja, né, que meu pai sempre ouvia. Sim. Mas... Qual é a Batista? A Atitude. Atitude. A Igreja Batista Atitude, pastor Josué. Ah, sim, legal. Mas foi, assim, um período muito legal, assim. E nessa época, o pastor falou, olha, vocês têm que chegar pro padre e falar pro padre que vocês estão saindo para vir para cá. Sim. Eu falei, gente, mas como é que a gente vai sair? Como é que a gente vai falar com o padre? Ele falou, não, vocês têm que pedir a benção do padre. Meu Deus, será que o padre vai dar benção? Não sei o quê. Aí a gente também. foi. Aí eu falei, será que ele vai entender isso? Mas nós fomos, foi eu e meu marido. Nós chegamos pro padre, é um frei. A gente está querendo sair e tudo. Ele falou, não dou a benção. Não vou abençoar vocês. Eu imaginando o padrezinho falando, vai com a minha benção, deixa eu abençoar. Ele não abençoou. Nesse primeiro momento ele falou, não abençoa vocês, isso não é de Deus. É mesmo? Vocês têm que ficar aqui, tá errado. Eu falei, padre, a gente quer sair mesmo, a gente tá num momento de que a gente quer buscar a palavra, a gente quer se aprofundar. Sim. Mas ele não abençoou nesse primeiro momento. Uma semana depois, bateu uma irmã nossa lá no meu consultório e falou, Denise, eu vim aqui a mando do padre. Falei, minha filha, por que houve? Ela falou assim, ele não conseguiu descansar enquanto não falou comigo para falar com você, que ele abençoava vocês. Olha, Deus incomodando o sono aí. Eu não sei o que foi, eu não sei o que é, porque ele não me falou o que era, mas ele pediu para avisar você e ao João que ele abençoa a saída de vocês. Eu falei, gente, como é que Deus faz as coisas? É porque era o momento, né? Era o tempo. E foi realmente um tempo que a gente se aprofundou muito. E até hoje a gente está nesse caminho aí, graças a Deus. Deus tem um tempo certo para cumprir os propósitos dele na nossa vida, né? Maravilhoso. E que bom. Como você falou, você teve experiências, né? E conheceu Jesus, independente da localização que você estava, católico, evangélico. Não, mas o Jesus é o mesmo Jesus, né? Jesus escolheu você em um determinado momento para vir para Batista e tenho certeza que você tem sido bênção lá. Fica aqui nosso abraço também aos irmãos. Nós somos aqui da Presbiteriana Alvorada, mas somos todos irmãos em Cristo. Então você que é da Batista Atitude que está assistindo a gente, que Deus te abençoe. E é isso. Agora, voltando aqui, doutora, para o tema que eu acho que é interessante a gente falar também. Nós recebemos aqui... Gente, fugiu o nome dele. Cláudio, qual é o sobrenome dele? Onida. Cláudio Onida. O Cláudio Onida tem um testemunho. Você que não assistiu ainda, depois de assistir o episódio da doutora Denise, assista do Cláudio, que é uma bênção também. E ele dá um testemunho que ele era viciado em drogas, no alcoolismo. E é um tema que é muito interessante a gente comentar e conversar com uma médica. Você acredita que o alcoolismo interfere na nossa saúde? Isso com certeza. Mas eu queria que você fizesse uma ligação entre a saúde espiritual com o alcoolismo. Aonde que você acha que um bate com o outro? Todo vício é um problema. É o vício em álcool, o vício em droga, o vício em cigarro, o vício em comida. Né? São vícios. Sim. Né? O vício São em chocolate. Pecados, né? Não deixa de ser um vício. Né? São vícios. Só que tem vícios que teoricamente prejudicam mais a nossa saúde. O álcool, ele tira a gente do centro. O centro da saúde mental, né? Então, você fica desorientado. Então, como é que eu vejo o álcool? Por exemplo, eu estou num grupo de amigos e esse grupo de amigos está bebendo um vinho. Denise, não tem nada demais beber vinho. E a desculpa é, Jesus bebia vinho. Eu falei, eu não sei se o vinho que Jesus bebia é o mesmo que a gente vê hoje. Sim. Mas a questão não é essa. Você tem uma mesa do lado, primeiro que ela está te observando. O crente, ele é observado 24 horas. A gente é uma vitrine de Jesus, nós somos observados 24 horas. Eu sei que tem pessoas que chegam e falam assim, eu te vi no shopping. Denise, eu te vi. Até porque eu sou pequena, né? 1,82 m. Essa mulher desse tamanho, meu marido tem 1,93 m. Nós somos enormes. Eles são altos, gente. Meus filhos são enormes. Então, assim, nossa família não tem como. Nós somos enormes. E, Denise, eu te vi no shopping, eu te vi no restaurante. Me viu? Eu tava com quem? Tava com meu marido. Eu tava bebendo água, nem refrigerante. A questão não é o vinho para mim, né? Sim. Mas se uma pessoa chega dessa, sei lá, tá ali do meu lado e começa a chorar e precisa ouvir de Jesus. E eu tô descompensada, tô doida, porque eu já bebi ali uma garrafa de vinho.
Você perdeu uma ótima oportunidade, né? Por conta do álcool, é verdade. Não tive oportunidade ali de conversar sobre Jesus, porque eu não tive coragem. Porque o bêbado vai, né? O bêbado vai assim mesmo. Só que não tem. Ele vai assim mesmo. Acho que ele vai até mais fácil, né? O problema é que ele perdeu a moral completamente. É a postura, o comportamento, né? E o vício, muitas vezes... Eu trabalho com compulsões, né? Eu trabalho com compulsão de comida, a compulsão de bebida. Então, muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas viram compulsivas de bebida alcoólica. Então, o que acontece? Isso é um tipo de compulsão. O problema é que essa compulsão da bebida, ela vai trazer para a pessoa... Tem pessoas que ficam felizes, mas tem pessoas que ficam violentas. Sim. Tem pessoas que traem depois de beber, porque solta, né? Tá com amigos, vamos lá, vamos encontrar fulana, vamos encontrar ciclana. A bebida causa um efeito para cada corpo, tá soltinha, né? Então, casamentos que se acabam. Então, eu não posso dizer que a bebida é uma coisa muito legal dentro do reino de Deus, porque eu tenho 27 anos de formada, eu já vi muitas histórias, né? E dentro dessas compulsões, tem alguns pacientes que conversam comigo, fazem parte do AA, porque isso trouxe muito sofrimento para essas pessoas, né? Sim. O vício traz muito sofrimento, né? Você não ter domínio sobre aquilo traz muito sofrimento. E isso acontece com comida, com cigarro, com bebida, mas a gente está falando da bebida. Que é exagero, né, gente? Isso traz sofrimento, traz perdas, traz famílias perdidas, traz filhos mortos em acidentes porque foram imitar os pais, dirigiram bêbados e, enfim. Então, e eu ouço deles o seguinte... O vício é uma voz que fala ali com você, né? Então ele fala, vai lá, bebe. E se você começar a conversar com essa voz é mais forte que você. Porque a voz não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Vai lá, é rapidinho, bobagem. Bobeira. Vai lá. É verdade. E essa voz é mais forte do que você e ela te convence. Então, eles falam, eu achei muito interessante isso, e eu trago isso para os meus pacientes em todas as compulsões, não somente pela bebida. Sim. Você não pode conversar com a vontade. Não pode. Isso é forte, Ele fala isso. Eles falam isso, né? Denise, quando vier a vontade, com certeza ela vai ganhar. Com certeza ela vai ganhar. Sim. Isso é vício em pornografia, isso é vício em qualquer tipo de coisa. Não converse com a vontade, porque ela sempre ganha. Então... Começou a vir aquela vontadezinha de beber, bloqueia ela. Sim. Começou a vir aquela vontadezinha da pornografia, bloqueia ele. Começou a vir aquela vontade de comer o chocolate, bloqueia ele. Entende? Então, começou a vir aquelas informaçõezinhas pelo WhatsApp, bloqueia quem tá mandando. E a Bíblia fala disso, o domínio próprio, domínio próprio. A gente precisa ter o domínio próprio sobre as nossas emoções, atitudes, gostos e não vontades. não converse com essas mais vontades, porque elas vão te convencer. Então, a bebida... E fora que a bebida, existe uma linha, né, que fala, beber um cálice de vinho por dia é super saudável. Mentira, não é saudável. A bebida, ela gera esteatose hepática, ela aumenta peso, ela tem os malefícios, não tem benefício cardiovascular do jeito que falam, não. Porque excesso de bebida causa problemas cardiovasculares. Então, benefício disso... Não vejo. Nesse primeiro momento, não tem. Mas tem problema tomar um cálice de vinho? Se você não tem problema de obesidade, ok. Mas, assim, para o reino, não vejo benefício. Sim. Eu acho que muitas pessoas caem hoje também pela falta do domínio próprio, como nós falamos. Pessoas que ficam barganhando com a vontade, achando que vão ganhar em algum momento. Né? E eu acredito fielmente que a palavra de Deus é a forma que você pode criar uma barreira para aquilo que pode te dominar lá na frente, né? Porque quando você vai beber, por exemplo, uma taça de vinho com um amigo e aquilo não te domina, eu acredito, amém, você não tem problema de saúde nenhum, né? Vai de cada um. Agora, quando você percebe que aquilo domina as suas emoções, seus pensamentos, até a sua própria espiritualidade, quando aquilo faz você oscilar na fé, porque quando a gente está sem a consciência, a gente nem lembra quem é Jesus, né? Não. E sabe uma coisa, Kelly? Eu lido com muita gente o dia inteiro. Sim. De novo, né? O crente é muito visado. E eu conheço várias pessoas, várias, não é uma, conheço várias. Fulana? Não. Fulana estava ali no restaurante, bebeu todas. De repente ela estava bebendo uma taça. Mas a pessoa que está sentada ali, ela vai saber que você bebeu uma taça. A leitura que ela faz é o que ela quiser, porque ela interpreta do jeito dela, é verdade. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Então,
talvez não faça mal para você, mas se for pedra de tropeço para alguém, tá fazendo mal pro outro, já não tá sendo bom. É. Entende? É verdade. É um exemplo, né? Eu vou beber dentro de casa. Ok. Mas se seus filhos verem também, para mim já tá sendo pedra de tropeço. Então, é muito delicada essa questão de bebida, cigarro. Ah, mas é problema meu. Tá, claro. Sim. Se você não se preocupa com isso, ok. Mas é muito delicada essa situação. Muito delicada. Eu sempre falo aqui no Alvocast, aliás, isso virou já quase uma frase marcada, mas é porque eu acredito que Deus sempre prepara um momento para que essa frase se encaixe aqui. Que a gente precisa pregar o evangelho de boca fechada também. Né? E é isso que a doutora está falando, atitudes. Que é o comportamento, a atitude, a aparência. E carregar o nome de Jesus leva a responsabilidade, a gente não pode fazer de qualquer maneira, né? Senão a gente não honra com a palavra. Entendi. Doutora, agora vamos falar de refluxo? É dúvida minha essa, eu que trouxe. Eu que quis, porque eu tenho um refluxo, Deus me ajuda nisso. Horroroso. Agora está até melhor. Que influência o refluxo tem na hora da gente olhar a nossa disciplina? Porque assim, eu como rápido, então refluxo vem disso? Eu bebo enquanto eu como, o refluxo vem disso? Como é que a gente justifica um refluxo? O refluxo não é justificável, tem algum problema. Entendeu? Eu tô muito ruim, então. Tem alguma coisa errada que não está certa, né? Precisa ser tratado. O porquê desse refluxo? Sim. Tem que entender o que está acontecendo. Geralmente o refluxo melhora muito com a alimentação. Com a boa alimentação. Sim, eu senti isso também. Se você traz comida de verdade para a vida, melhora o refluxo. Se você para de comer mais cedo, então, por exemplo, você vai comer, sei lá, vai jantar 11 horas da noite e vai deitar meia-noite, para quem tem refluxo, isso é um veneno, terror, né? Porque vai voltar. Não deu tempo de descer, vai subir, né? Então, mas o refluxo não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. Tá tendo refluxo, tem que procurar o médico, tem que procurar o gastro para poder ver se tá tendo alguma hérnia de hiato, tem que entender o que tá acontecendo ali dentro. Porque normal não é. Não é natural, então não pode ficar com refluxo. Mas a gente consegue, enquanto isso, melhorar. Consegue, trazendo comida de verdade, diminuindo bebida gasosa durante as refeições, parando de comer mais cedo, né? Então vai dormir 11 horas, para de comer 7h30, 8 horas, beba menos água à noite, porque o líquido ele volta com mais facilidade. Isso é mais interessante, né? Agora, e comida fermentada, comida que fermenta com facilidade. O vinho é uma praga para fazer, a gente estava falando da bebida, né? É um problema para fazer refluxo. Quem tem refluxo com vinho fica péssimo. Entendi. Né? E carboidrato também fermenta muito para comer à noite. Então, o ideal para a pessoa que tem muito refluxo é tentar diminuir a quantidade de carboidrato que está comendo à noite. Né? E comer mais cedo. Claro. Isso é legal. Isso eu acho que é uma dúvida de milhões, porque eu acho que várias pessoas têm refluxo, não entendem de onde vem, como é, e nem a necessidade de procurar um profissional da área. Né? Mas isso é legal, procure. Bom, você falou que você malha, né? Malho, tem que malhar. Muito bem. E aí, a gente vendo essa questão de academia, doutor, eu vejo como que é presente, verbalmente falando, no diálogo das pessoas na academia, o assunto anabolizante. Opa. Tá uma coisa corriqueira, né, já. Eu queria entender sobre, numa visão de uma endocrinologista, o que você acha sobre os anabolizantes hoje em dia nas academias, na vida, na rotina das pessoas, porque eu acho que elas inseriram um anabolizante, não todas, não estou generalizando, e eu não entendo sobre anabolizante. Então, não tô nem falando mal aqui, tá? Eu só tô pedindo a opinião da doutora. Vilão, mocinho, faz mal, faz bem. Como médica, o que tem a dizer sobre isso? Como é que eles chamam o anabolizante de academia? Bomba! Pronto, acabou. Né? Não, acabou. Tá explicado. Quiser parar aqui, para. Bomba! Bomba! Que tem de gente morrendo jovem com parada cardíaca na hora do agachamento, né? Então, verdade. isso é um problema. Olha, que é leiga mesmo que não entende. Tomar anabolizante porque vai crescer mais rápido? Qual o objetivo? O anabolizante geralmente é o hormônio masculino, né? Está associado à testosterona. Existem vários tipos. Né? Tá. Então, geralmente nas academias, principalmente... Hoje, alguns médicos estão receitando, né? Mas é tudo off-label, tudo fora de bula. Para poder fazer uma hipertrofia muscular. Né? Então a pessoa fica aquele desenho, aquele shape, né? Aquele desenho bonito, aquela coisa. Mas eu vejo contra mais do que prós, né? Aquele corpo, todo mundo está ficando com um corpo muito parecido, muito igual, né? Mas a questão não é essa. A questão é assim: hormônio a gente tem que repor quando está em deficiência. Tá? Isso eu sou super a favor. Então, homem
50, 60 anos, que começa a cair testosterona livre, testosterona biodisponível, a testosterona total. Você entende ali, ele começa a se sentir fraco, começa a perder massa muscular, diminuição de libido. Sim. Esse cara, vale a pena a gente Precisa repor, né? testosterona. Mulher entrando no climatério, menopausa, queda de libido, ressecamento vaginal, perda de massa muscular, fazer uma testosterona em gel, baixa quantidade, concentração baixa, não sou contra. Agora, o que a gente está vendo hoje? Isso aqui é o que a gente faz hoje, o que a gente está vendo hoje. Homens, meninos, 23, 24 anos, fazendo quantidade de hormônios gigantescas, chegando pra gente com ginecomastia, né? Meninos fazendo peito, meninos estéreo, meninos que não conseguem engravidar, as esposas, as mulheres, enfim. Os problemas são infinitos, né? Sim, eu sempre explico o seguinte: como é que funciona os hormônios lá dentro? Assim, se você tem, todos os nossos hormônios funcionam com mecanismo de feedback. Então, eles funcionam assim: eu libero a testosterona age, se tem testosterona suficiente, continua produzindo no equilíbrio. Se eu trago de fora, se eu trago a testosterona de fora, a tendência no primeiro momento é subir os dois. O cara e a mulher se sentem a Mulher Maravilha e o cara se sente o super-homem. Sim. Beleza. O cara fica com a libido, sobe pelas paredes, é um espetáculo. No segundo momento, o sistema entende o seguinte: eu tenho o suficiente aqui, então não preciso produzir. Aí começa a cair a produção interna. Tá. O nosso organismo é inteligente, né? Muito uma inteligente. máquina. Feedback. É. Eu tenho, não preciso produzir. Aí começa a diminuir. Você não consegue sustentar aquilo que você está trazendo. Então, vai ter uma hora que você vai ter que parar. Na hora que para, essa testosterona dessa pessoa, principalmente do homem, está lá embaixo. O cara fica destruído, cansado. Aquela massa muscular começa a diminuir, a libido fica no chão, ele deprime. Mas Denise, e se eu fizer a TPC, que é terapia pós-ciclo, que eles chamam, né? E trazendo devagar para ir subindo, ok. Mas o eixo nunca mais vai ser o mesmo. Ele nunca mais vai voltar para esse ponto. Ele não vai ficar aqui, mas ele vai chegar aqui, ó. Você imagina um menino de 28, 29 anos que tem uma vida inteira pela frente. Como é que ele fica? Nossa, que e doido aí você pensar. vê uma situação que está acontecendo hoje dentro dos consultórios das pessoas que trabalham com isso. Você, mas ele voltou a ser o que era. Nunca mais vai voltar a ser 100% o que era. Nunca mais. Não tem como. Sim, entende? sim. E aí ele vai sempre, como ele teve aquela primeira experiência que foi... É a droga, né? A droga não é assim? Sim. Aquela primeira experiência é sensacional. Ele gosta, se agarra. Não, a primeira experiência é sempre sensacional. A pessoa que fuma maconha, a primeira experiência é sensacional. Sim. A cocaína, a primeira experiência é sensacional. Sim. Depois, nunca mais vai ser aquela primeira experiência. Os hormônios são a mesma coisa. O cara que traz esse anabólico, no primeiro momento, é uma experiência sensacional. A segunda vez não vai ser a mesma experiência que a primeira. A terceira não vai ser a mesma experiência que a primeira. Vai estar longe dela. Sim. Então, assim, o que eu tenho um filho de 21 anos que adora academia, ama academia, que, mãe, eu quero ficar forte. Cara, 21 anos, você tem uma testosterona de 900, 850. Pra que você vai tomar anabólico? Pra crescer mais rápido. Cara, vai malhar, vai comer direito, vai dormir, vai fazer as coisas certas. Que já funciona, né? Funciona muito. Menina nova. O problema é que as meninas estão começando a usar anticoncepcional muito cedo. Sim. E o problema do anticoncepcional muito cedo é que joga a testosterona lá no chão. Fato. É. Mas se essa menina nova comer bem, dormir bem, não fumar, não beber e fizer exercício, ok, vai ficar espetacular. De novo, o estilo de vida entrando como medicina principal, né? O problema é que a galera quer fumar, quer beber, quer tomar pílula com desde 12 anos de idade. Sim. Entendeu? Quer viver a vida loucamente e quer ficar sarada? Não se pode ter tudo, meu querido. Não, Escolha, não, né? minha querida, E é não melhor dá mesmo, não dá, meu querido. Não tem como. Presta atenção, você que está assistindo, hein? Não vai fazer besteira. Agora, doutora Denise, eu vi na internet um meme, assim, é bem famosinho, roda sempre, que falava assim, a pessoa que toma café sem açúcar, ela está num nível espiritual elevadíssimo, outro patamar. E aí eu acho que todo mundo que toma café e que gosta de café já tentou passar por esse processo, ainda mais pessoas que gostam de ter um estilo de vida mais saudável, de tomar café sem açúcar. Alguns conseguem, é maravilhoso, outros não. Meu assunto não é café, meu assunto é o açúcar / adoçante. Eu queria saber, adoçante faz mal? Faz.
Tem algum adoçante que não faz mal? Não. O que eu faço, doutora, em nome de Jesus, quando a gente não quer açúcar? E eu não consigo tomar café. Pessoal, você que está me assistindo, você está comigo, toca aqui. O que a gente faz? Veja, o adoçante é importante para quem tem diabetes, né? Então, saiu agora algumas reportagens falando sobre o aspartame, não sei se chegou a ver. Sim. Falando dos adoçantes de maneira geral. O que está acontecendo? As pessoas não querem comer açúcar e estão exagerando na dose do adoçante, né? Então, o problema, de novo, está no equilíbrio. Assim, o que eu oriento meus pacientes? Eu de verdade, adoçante não é uma coisa que eu curta muito, né? Uma hora fala do aspartame, daqui a pouco fala do ciclamato, daqui a pouco fala do não sei o quê. Gente, mas se a gente consegue comer comida de verdade, para quê usar adoçante, né? Ah, mas é diabético, não pode comer açúcar. Ok, não pode comer o excesso. Por quê? O excesso de carboidrato não vai virar açúcar. Então, ele vai comer aquele bolo cheio de adoçante que vai virar açúcar do mesmo jeito. Então, a gente pode calcular isso dentro da estrutura da dieta e comer uma coisa natural. Entendi. Café com açúcar, com adoçante, a minha orientação é sempre tentar tirar o açúcar e o adoçante. Porque a pessoa que toma café com açúcar não gosta do café, gosta do açúcar. A pessoa que toma café com adoçante não gosta do café, gosta do doce. É igual a pessoa que come chocolate. Ela não gosta do cacau. Vai comer um chocolate 99% cacau. A pessoa não gosta. Porque ela não gosta do cacau, ela gosta da gordura com açúcar, que realmente é maravilhoso. Cacau é amargo, né? O que é gostoso é a gordura com açúcar. Gente, gordura com açúcar é vida, é maravilhoso, é delicioso. Exatamente. Não é verdade? Só que te mata aos poucos, querido. Então vigia nessa terra. Enquanto a gente está aqui, tem um propósito e a gente precisa viver em abundância. Para isso a gente precisa, né? Mas é muito ruim. O ruim é relativo. Por quê? Porque o hábito faz a coisa ser boa. Isso é verdade. Né? Você pode ver, antigamente, ninguém usava café com adoçante, era muito difícil. A gente nem sabia usar adoçante direito. Sim. É do teu tempo, mas é do meu, assim. Antigamente, não tinha, era muito difícil achar um adoçante. A gente nem sabia. Eu lembro que eu estava na faculdade, eu fui tomar um suco, eu falei, vou parar de tomar açúcar. Enchi o negócio com adoçante, o negócio com amargo, era um suco de maracujá. Horroroso. Eu fico, gente, isso é muito ruim. A gente nem sabia usar adoçante. Sim. E o adoçante entrou na vida como uma coisa assim, maravilhosa. Não como açúcar, eu tomo com adoçante. Mas a quantidade de adoçante em excesso também não é benéfica. E quem geralmente comia com açúcar e depois passou para adoçante, falava assim, isso é muito ruim. E depois começa a ficar bom. Por que começa a ficar bom? O hábito, Porque entra no hábito. Entra no hábito, Se entra no hábito o adoçante ficar bom, a gente pode tentar entrar no hábito, tirar tudo. E comer, de vez em quando, um bolo de chocolate com açúcar. Mas é uma fatia. É verdade. Você tá nessa divindade espiritual aí do café sem açúcar? Eu tô há um tempo já tomando café sem nada. Já tô há um tempo. Mas assim, dizer que eu amo, não. Não amo, não. Eu prefiro até com uma gota de adoçante. Só para quebrar o amargo. Só para quebrar, né? Mas assim, tô tentando também. Eu tô nessa tentativa. A gente tá junto. Mas eu tô tentando criar esse hábito na minha vida. Porque se eu posso... Eu falo, eu gosto do café, o coado eu já tomo sem problemas. Sem problemas. O expresso... Às vezes eu boto uma gotinha para quebrar aquele amargo. Sim. Mas ultimamente eu tô conseguindo fazer sem nada. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque eu acho que eu não gosto 100% do café. Eu gosto do doce que o café traz. Agora quem tá assistindo tá com a mente pensando assim, de repente eu sou isso que a doutora Denise tá falando. A gente não gosta do cacau. A gente não gosta de chocolate. A gente gosta da gordura com açúcar. Exatamente. Mas eu como chocolate 70%. Tá. Mas continua sendo gordura com açúcar. Né? Tem 70%. Eu quero ver comer 99%. Agora, a pessoa que chega pra mim e fala assim, eu como 99% de cacau. Esse gosta de chocolate. Esse gosta, né? Esse gosta. Que legal. Legal, mas assim, me ajuda em oração também, né, gente? Vamos orar. Oremos. Eu oro por vocês, você ora por mim. Isso, doutora também Denise segura... Também precisa. Doutora Denise sustenta a gente em oração. Tô nessa também. Mas é muito legal pensar sobre isso, principalmente de ver que o nosso organismo, nosso corpo é uma máquina criada pelo Senhor, inteligentíssima, Perfeita. né? E a gente que traz
Pelo pecado, até a burrice para o nosso corpo, né? Culpa da Eva e do Adão. Olha, eu falo, se Eva não tivesse feito o que ela fez, não Ai, meu tinha Deus essa do história, céu. essa pauta nem ia existir aqui de adoçante, não é? Ai, mas olha, muito bom. Bom, a gente está chegando quase ao fim de mais um Alvocast. Eu ficaria horas e horas conversando com a doutora Denise. Que papo inteligente, gostoso, leve. Mas, doutora, última coisinha, vamos lá. Eu sei que é muito vago eu perguntar isso, mas é só a curiosidade mesmo a nível de números. Qual a maior procura hoje em dia no seu consultório? Obesidade. Obesidade? Obesidade. Obesidade e sobrepeso. Uau. As pessoas hoje, elas estão bem preocupadas no estilo de vida. Elas querem melhorar. Elas querem melhorar. Eu acho que as pessoas hoje estão mais preocupadas em estar mais disposta, Sim. estar melhor. E como hoje a gente tem muita ferramenta, ainda bem, né? Graças a Deus. Ainda bem. Para melhorar, Uhum. né? Então hoje tem chegado para mim pessoas assim de 250 quilos, Olha. 210 quilos. Graças a Deus, eu fico muito feliz, porque esse era o meu sonho. Esse era o meu sonho. E ver essas pessoas procurando ajuda é recompensador. Isso, porque antigamente essas pessoas não procuravam, tinham vergonha de procurar ajuda. Sim. Porque sempre achava que o médico ia julgar. E a obesidade não é um problema da pessoa que come muito porque ela é sem vergonha. Então, essas pessoas que recebo, que chegam lá pela primeira vez, às vezes eu nem peso, para falar a verdade. É mesmo? Elas chegam para mim, sentam na cadeira e falam assim, eu como porque eu sou sem vergonha mesmo. Eu como porque eu tenho vontade. Eu fico, não, você não come porque é sem vergonha. Você come porque tem um problema inflamatório aí dentro, crônico, que precisa ser tratado de base. E ali eu acho que a pessoa já começa a se perdoar, né? Não, ali é exatamente isso. É uma pessoa que chega acuada, com muito medo de ser julgada, Sim. com muito medo de levar um dedo na cara, assim, tipo, você é o culpado. E não é sobre isso. Ninguém quer ter problema de articulação. A gente não está falando aqui, e para deixar muito claro, a gente não está falando aqui de vaidade nem de beleza. Isso é legal falar. Né? Porque existe uma questão hoje, né? Porque meu corpo, minhas regras, ok. Cada um escolhe o que quer ter, cada um escolhe a vida que quer ter, sem problemas em relação a isso. Quem sou eu para julgar? Mas a questão do sobrepeso, eu tenho uma paciente que ela fala assim, Denise, eu tirei 10 sacos de arroz de cima de mim, na minha mochila. Você já botou um saco de arroz numa mochila nas suas costas e viu se você consegue correr 100 metros? Você imagina essa mochila com 10 sacos de arroz de 5 quilos. São 50 quilos. E ela fala assim para mim, Denise, antes eu sentia dor no joelho, dor no meu pé, dor no meu quadril. Eu ficava indisposta, eu ficava com preguiça o dia inteiro. Tudo para mim era um sacrifício. Ela fala em palco, né, e tudo. Sim. Descer do palco, às vezes, para ir no banheiro era difícil, porque eu ficava com uma falta de ar absurdo. Então, é sobre saúde que a gente está falando. A gente não está falando sobre vaidade, sobre gordura. Porque tem pessoas, assim, que estão acima do peso, mas que se você vai checar o exame, tá direito, né? Existe isso? Não acima do peso, mas vamos botar assim, desculpa o termo, porque hoje em dia tá chata a sociedade, você não pode falar nada, né? Mas pessoas que são gordinhas. Tem pessoas gordinhas saudáveis e que estão satisfeitas. Em estado de, né? Em estado de obesidade, em estado de sobrepeso. Assim, e agora a gente... Porque, na verdade, nada é definitivo, né? Então, a gente pode melhorar, a gente pode tratar, como uma hipertensão. A gente tem uma hipertensão e você consegue controlar essa hipertensão. Sim. Né? A gente tem um problema de colesterol, você consegue controlar o problema do colesterol. A obesidade, em estado de obesidade, você consegue controlar hoje com as ferramentas que a gente tem. Aí você pergunta, Denise, uma pessoa em estado de sobrepeso, ela pode estar saudável? Né? Essa é a pergunta. Só que a questão do sobrepeso não é só sobre exame laboratorial. O que é ser saudável? Ser saudável é você ter bem-estar. É você poder ir e vir. Que aí puxa a trindade que a gente estava falando. Sem estar, né? Assim, estar com falta de ar. É você poder se concentrar nas coisas. Você tá bem, não sentir taquicardia, não sentir dor de cabeça. É você, né? É você acordar disposta, feliz. Você estar feliz. Legal. Isso vai além do laboratório, Isso vai além do laboratório. Então, o que é uma pessoa com saúde? É um conjunto, é multifatorial. Até porque o sobrepeso e a obesidade é multifatorial. Então, quando a gente fala de saúde, é um bem-estar completo. Se a pessoa está com esse bem-estar completo,
Sem problemas. Não é sobre isso. Agora, eu duvido que uma pessoa que esteja carregando em sua mochila 10 sacos de arroz de 5 quilos esteja 100% disposta. Sim. Que consiga correr no momento que esteja acontecendo um desabamento. Ela vai correr igual a pessoa que tem 50 quilos a menos que ela? Não vai. É verdade. Ela cansa mais rápido. É sobre isso. Ah, mas é meu biotipo. Isso tem que ser respeitado. Isso sim. Porque, às vezes, a gente quer se comparar o tempo inteiro. Uma pessoa que tem um biotipo mulherão nunca vai ser mion. Ela vai ser sempre mulherão. É. E não dá para comparar o peso do mulherão com a mulher mion. Sim. Né? Às vezes, uma mulher de 1,70 m, né? Uma tem 75 quilos e tem o quê? 15% de percentual de gordura. E, às vezes, essa mesma mulher de 1,70 m tem 55 quilos, com 20% de percentual de gordura. Ela é uma falsa magra. Mas o biotipo dela é longo. Ela é longilínea. Diferente daquele biotipo da mulherão. Então, isso tem que ser respeitado. Sim. O biotipo da mulher, o biotipo do homem, isso tem que ser respeitado. Agora, dizer que a estrutura, né, o sobrepeso e a obesidade, o estado de sobrepeso, o estado de obesidade não compromete a saúde, é muito difícil. Entende? É verdade, faz sentido. Claro que respeitando cada biotipo. Sim. Isso é importante a gente deixar claro, porque a gente não pode se comparar. Por isso que Deus fez uma digital para cada um. É verdade. Né? É. Eu tenho a minha digital, você tem a sua digital. Deus fez uma digital para cada uma. Nós somos singulares. Então, isso aqui está sendo maravilhoso. Os celulares, né, as redes sociais estão sendo maravilhosas, mas, por outro lado, a gente se compara o tempo inteiro. Eu quero ter o corpo de fulano, você não pode ter o corpo de fulano, porque você não é o fulano. Você é Denise. Você é Kelly. Você não vai ser igual a Gabriela. Sim. Você é Kelly. Eu sou Denise. Então, a gente tem que entender que a gente é singular. É. Hoje em dia a mídia tem feito muito isso, né? A gente recebeu também uma psiquiatra aqui e a gente falou do poder que a mídia tem, tanto para o seu bem como para o seu mal, né? A gente se compara demais. E a gente esquece, como eu sempre falo, que nem tudo que é postado é vivido. Não, né? geralmente então, não é. Não é, exatamente. Eu posso bater a foto no meu melhor ângulo e quando vai me ver pessoalmente eu tô cheia de filtro e por aí filtro é uma vai. delícia, né? Exatamente. Adoro. Eu não Tem gravo... filtro aqui? Tem filtro aqui? Ai, meu Deus. Aqui é um negócio que eu não tenho um filtro. Ai, gente, é muito de verdade isso. Muito, não, muito. tem que mudar isso, tem que botar um filtro. Eu vou começar a cobrar isso, a produção do Avocast. favor, Queremos tá? filtros. Tá? Ai, gente, olha, gente. muito bom, que papo gostoso, papo legal. Eu vou agradecer sempre, doutora Denise, pela oportunidade que você deu de conversar esse bate-papo. Muito legal. Olha, antes da gente terminar, você que já acompanha o trabalho do Alvocast, a gente vai entrar agora no quadro 7x7, onde eu apresento 7 palavrinhas para o nosso convidado. Ele precisa definir com também uma palavrinha de volta aí, mas tem 7 segundos para responder. Tô Então, com medo disso. vamos, que isso? Não quero não. Nossa! Eu sempre falo que é muito inteligente, não erra esse negócio, não, para. Você não me falou antes. Gente, ela não fala antes. Eu não falo. Eu não faço. Sabe por quê? Eu queria ter treinado as perguntas em casa, ela não deixou. No susto. Vamos tudo no susto. 7 segundos Gosto. agora, vamos lá. Vai. Doutora Denise, defina Deus em uma palavra. Minha vida toda. Um medo seu. Aí uma palavra, né? Vida, pronto. É vida. Ficou vida. Tá. Um medo. Viver sem Deus. Boa. Sua fé em uma palavra. Deus. Seu casamento em uma palavra. Minha vida. Uma qualidade sua. Alegre. Um defeito. Muito... 7 segundos? Para! Ai, meu Deus. Defeito, eu sou muito... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Metódica, sistemática, isso. A gente vai aceitar... Eu fico nervosa. A gente vai aceitar que ela não respondeu, mas ela fez assim. Isso aqui, você que tá vendo é sistemática. Pessoa metódica faz isso. Então tá tudo isso. certo. Muito bom. Agora não tem tempo, tá? Pode parar pra pensar. Pode pensar. Seu versículo favorito. Esse é tão bonito que pode pensar. É o Mateus 5, Mateus posso 5, ver? Pode, por favor. Bota aí o Rod odeia quando eu falo isso. Bota na tela, porque depois na edição ele fica enlouquecido. Vós sois o sal do mundo. Gente, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Mateus 5, né? Você sabe que eu tenho um na Mateus 5. Mateus 5, 23. Eu tenho na minha parede.
Lá da clínica. É lindo mesmo. Eu só não sei onde tá exato, mas eu sei esse versículo. Mover aí, amor. Aqui, ó. Peraí, paciência, gente. Peraí, gente. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Caramba, peraí. Não, peraí que a gente vai achar. Ó, viu? Não foi nada combinado, tá vendo? Não, aqui não tem nada combinado não, Ai, que coisa. Aqui, achei, ó. Cadê? Mateus 5, 13 e 16. Ó, eu tô aqui. Vós sois o sal da terra. Não vou dar essa honra pra você ler esse versículo. Mateus 5, 13 e 16. Peraí. Por que eu fui 13 ao 16. Eu fui pro Mateus 13, gente. Tô maluca. Que tem alguns que vai Mateus 5, 13, 14, por aí. Ó, tá aqui, ó. Mateus 5, 14. Não, 13. Mateus 5, 13 e 16. Isso. O sal da terra é a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ai, gente, eu amo essa passagem. É lindo demais. Coisa mais linda. É lindo. E é bom a gente saber que é sal da terra e luz do mundo. É verdade. Deus é lindo. Muito bom. Doutora Denise, muito obrigada pela sua presença. Me pegou agora, hein? Você me pegou nessa, Peguei, hein? né? Me pegou nessa. O que é? Ih, calma aí, que eu tenho um ponto aqui. A produção ficou falando no meu ouvido antes de eu me despedir. Temos uma pequena lembrancinha. Oh, meu Deus, lembrancinha. Pra você. Adoro. Um beijo pra ainda bem que é Thalita. natural, né? Muito obrigada aí, os criadores da Aruba, pelo patrocínio. Tá? É apenas um mimo como agradecimento. Eu amo Aruba. Tem uma Aruba Protein, que é uma delícia. A gente botou isso aí. A gente usa. Botou aqui? Temos aí um Protein. Adoro. É aqui, gente. Amo esse. É lá que eu falo? É aqui, esse é a tua cama. Amo esse, maravilhoso. Viu, gente? Tem um azulzinho também que eu gosto. O azulzinho é lindo. É muito gostoso. Eu também sou, não é porque patrocina não, mas eu sou fã de Aruba também. Não, eu também sou. Muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora Denise Portugal, pela sua presença. As portas do Alvocast estão sempre abertas, sempre que você quiser voltar. Espero que você que assistiu e ouviu a gente possa ter esclarecido as suas dúvidas, possa ter crescido e aprendido um pouco aqui com a doutora Denise Portugal. Aqui na tela está aparecendo o Instagram dela, você que não acompanha, segue lá. Ela faz um trabalho incrível. Fiquei fã. Tô mais fã ainda. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa conceder a você o domínio próprio sobre aquilo que você pensa, sobre o que você se alimenta e que o seu corpo verdadeiramente seja um templo do Espírito Santo. É o que nós desejamos para você aqui do Alvocast. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.